A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem neste momento. Que sejam cada um de vocês coberto com a graça, com a preciosa paz, com as misericórdias do nosso santo e poderoso Deus. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o caminho para a libertação, nos debruçando sobre o tema a oração. Vamos hoje falar do terceiro ponto e terceiro princípio, pelo qual uma oração deve ser feita e fundamentada conforme as Escrituras Sagradas. Assim, vamos relembrar quais são os princípios. Os princípios estabelecidos na oração, para que ela esteja fundamentada conforme a palavra de Deus, ela tem que, primeiro, a oração só deve ser feita a Deus Pai. Segundo, a oração só deve ser dirigida pelo Espírito Santo. E terceiro, toda oração deve ser em o nome de Jesus Cristo. Assim, estaremos seguindo os ensinos, a orientação e a direção para orar corretamente fundamentado conforme a palavra de Deus. É o fato de você estar em Cristo, unido ao Senhor, que vai tornar a sua oração ouvida e possivelmente respondida. Dizemos possivelmente porque a resposta às nossas orações está de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus às vezes nos responde sim, às vezes nos responde não, às vezes ele responde espere e aguarde. Por isso, devemos esperar e aguardar sempre a resposta do Senhor confiantes, porque o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8, vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, os pensamentos e os caminhos de Deus a nosso respeito são sempre os melhores caminhos e melhores pensamentos. Romanos, capítulo 12, vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, devemos esperar e aguardar sempre no Senhor a resposta que vem conforme a sua autoridade, soberania e vontade a nosso respeito. Jesus, ele é o único ser humano que encarnou, viveu entre nós sem pecado, morreu e ressuscitou dos mortos, está à destra do Pai nas alturas, intercede por nós, é o nosso sumo sacerdote e está vivo. Por isso, Jesus é a única pessoa, o único ser capacitado e habilitado para elevar as nossas orações diante de Deus, confirmar as nossas orações diante de Deus, porque Ele é o único que se coloca entre Deus e os homens. É Ele que morreu por nós na cruz, é Ele que derramou o seu sangue por toda a humanidade, é Ele quem sofreu, levando os nossos pecados e nos libertando das trevas para a luz, nos resgatando do pecado para a sua misericordiosa graça. Foi Jesus quem restabeleceu a nossa aliança para com o Pai Celestial. Por isso, Ele é o nome pelo qual as nossas orações devem ser dirigidas ao Deus Todo-Poderoso. E Ele é o único nome. Por isso, a nossa suficiência para chegar a Deus é tão somente por meio de Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Esse texto nos mostra que nós estávamos longe e afastados do Senhor, estávamos isentos de participar da sua graça, de participar da sua glória, porque todos pecamos, todos pecaram e destituídos, separados
afastados, longe estão da glória de Deus, segundo o texto de Romanos. Mas o nosso Deus se fez homem e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele viveu entre nós para restabelecer a aliança que foi perdida do homem para com Deus em razão do pecado que entrou no mundo. Então Deus proveu esta reconciliação por meio do seu Filho, Jesus Cristo. A oração deve ser feita em o nome de Jesus. João, capítulo 14, versículo 14, Jesus Cristo se expressa dizendo: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim, temos a certeza e a convicção de que não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos nos dirigir ao Pai Celestial. Até porque, Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus Cristo é um nome poderoso que foi dado, que foi exaltado, que foi colocado em um lugar de excelência acima de todo o nome e em todo o universo. Portanto, nós devemos nos dirigir única e exclusivamente a Deus através do nome de Jesus Cristo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João, capítulo 15, versículo 16. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. João 16, 23. Assim, qualquer oração que nós fazemos seguindo o primeiro princípio, ela só deve ser dirigida ao Pai, só deve ser feita ao Pai. Estabelecendo o segundo princípio, ela é feita na orientação, na direção e na condução do Espírito Santo. E terceiro, ela é confirmada, ela é estabelecida no precioso nome de Jesus Cristo. Quando nos dirigimos a Deus no nome do Filho, as nossas orações, com certeza, haverão de serem atendidas, porque Jesus nos dá essa garantia, nos dá essa promessa e nos dá essa certeza. Ele diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Assim, se pedirmos alguma coisa ao Pai, crendo com fé, ele irá nos conceder no precioso nome de Jesus. Assim, toda oração deve começar ou terminar em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é um nome que carrega em si mesmo poder e autoridade. O nome de Jesus Cristo é quem confirma, é o nome que confirma as nossas orações. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, está escrito: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Por meio dele, todas as coisas foram feitas e todas as coisas foram criadas. Jesus é o Amém de Deus, é aquele que confirma diante de Deus as nossas orações. Jesus é o único que detém todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18, está escrito: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Logo, não há qualquer outro nome que esteja qualificado, seja no céu, seja na terra, ou seja debaixo da terra, para que possamos elevar as nossas orações a Deus e que seja tão somente o nome de Jesus Cristo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão.
Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa unidade, essa ligação, esse estar em Cristo é que eleva as nossas orações diante do Pai, porque pela fé, convicção e certeza na Sua palavra, nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo e ligados a Jesus Cristo estamos também ligados ao Pai Celestial, conforme nos evidencia o texto de João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26. Precisamos, portanto, entender que nós estamos em comunhão com Deus, com o Pai Celestial, com o Espírito Santo e com Jesus. Precisamos, portanto, em nossas orações, buscar ter comunhão com o Pai Celestial, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. É essa comunhão, é essa unidade, é essa ligação com o Pai por meio do Espírito Santo e firmado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos dará a alegria e a certeza de que nós seremos ouvidos em todas as nossas orações, sejam elas súplicas, sejam elas intercessões, sejam elas petições, sejam elas ações de graças. Todas devem ser dirigidas ao Pai por meio do Espírito Santo e no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 6, versão King James. Aqui Jesus está nos ensinando que a gente deve buscar momento de orações de intimidade, no segredo e no secreto para com Deus. Aquele momento em que a gente abre o nosso coração, abre a nossa vida e nos derrama diante de Deus, guardado e fechado em nosso quarto, guardado e fechado no nosso lugar secreto, dirigindo a oração àquele que é único capaz de ouvir e de responder. E toda vez em que colocamos as nossas orações diante do Pai, sejam súplicas, sejam petições, sejam agradecimentos, sejam intercessões, nós saberemos que o Pai ouvirá cada uma delas e que os anjos do Senhor estarão anotando as nossas orações, estarão registrando as nossas orações. Nada do que falamos, nada do que dissemos fica perdido, tudo fica registrado diante de Deus, porque Deus é um Deus que não se esquece. Ele não é o Filho do homem para que se arrependa. E dizendo Deus que irá fazer e realizar, Deus faz e Deus realiza. Isso nos ensina, com base na fundamentação bíblica, que não precisamos de outra pessoa como mediador, que não precisamos de outra pessoa como guia, que não precisamos de outra pessoa como intercessor, como advogado, porque já temos a suficiência em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Conforme as Escrituras, só Jesus está capacitado e qualificado como nosso advogado, 1 João, capítulo 1, versículo 9, como nosso guia, Mateus, capítulo 2, versículo 6, intercessor, Hebreus, capítulo 7, versículo 25, mediador, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, e Salvador, João, capítulo 3, versículo 16. Logo, Jesus é o único que pode nos defender, nos guiar, interceder por nós, mediar as nossas orações diante de Deus e nos conceder a salvação no seu precioso nome. Jesus diz algo muito profundo que pode sanar qualquer dúvida a respeito que ainda exista na sua mente ou no seu coração a respeito da oração ser feita única e exclusivamente no nome do Senhor Jesus, sem a necessidade de qualquer outro auxílio ou ajuda. Quando Jesus diz, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único meio. Jesus, ele é a porta.
Jesus, ele é a luz da vida. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso intermediário, intercessor, mediador. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode interceder por nós com eficácia diante do Pai. Jesus é o único que pode confirmar as nossas orações. Por isso, devemos orar única e exclusivamente no nome de Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. A palavra não diz ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem, porque ninguém chega ao Pai se não for por meio e através de Jesus Cristo. Deus se comunica conosco por meio de sua palavra, e sua palavra nos mostra o caminho para nos comunicar com Deus, por meio da oração, cooperando com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Seguindo, portanto, este fundamento, veja um exemplo de como orar. Não esquecendo que você deve buscar estar em Cristo, unido ao Senhor Jesus Cristo, como único e como suficiente Salvador. Relembrando que a sua oração, para estar certa, para estar correta, para estar fundamentada nas Escrituras e na Palavra de Deus, conforme nos é ensinado pelo próprio Deus, ela só deve ser feita ao único Deus verdadeiro e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela só pode ser dirigida, orientada e conduzida pela preciosa pessoa do Espírito Santo, e ela deve ser confirmada, estabelecida, concretizada no precioso nome de Jesus. Assim, quero trazer para você um modelo de como a gente pode orar, seguindo os princípios e fundamentações bíblicas. Ore comigo neste momento e estabeleça essa unidade, estabeleça esse vínculo, estabeleça essa união com o Pai Celestial. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, no precioso nome de Jesus me achego a Ti para declarar que, por meio do sacrifício de Jesus, fui reconciliado contigo, que por meio do seu sangue fui lavado e purificado dos meus pecados e transgressões, que por causa do seu nome sou capacitado para vencer o bom combate. Sei que pelo Espírito Santo posso me achegar a Ti, sabendo que as minhas orações serão sempre apreciadas pelo Senhor e que pelo Espírito Santo sou convencido do pecado, da justiça e do juízo. Pai, reivindico a minha posição em Cristo Jesus como vencedor, como cabeça e não cauda, como Filho de Deus. Reafirmo a minha entrega ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.